E aí, pessoal, boa tarde a todos que estão presentes e quem estiver assistindo também essa gravação depois. Meu nome é Bruno Romo, eu sou vice-presidente da ABClin, que é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. Hoje nós estamos aqui com o Paulo e com o Anderson da ERB, e eles vieram falar sobre como que é trabalhar com serviços na área de eletrocirurgia. Vamos passar por alguns pontos interessantes aí. E então, para apresentar o Paulo, ele é especialista de serviços da ERB do Brasil, né? E o Anderson é o gerente geral de mercados do Brasil, aqui da ERB também. E juntamente com a ABClin aí nesses últimos 2 anos, né? A gente começou essa série, foi em 2020, não foi, Paulo? Exato, nós começamos, houve a pandemia. Né? É isso aí. E para trazer um pouco mais de informação para todo mundo que, né, que trabalha com engenharia clínica, trabalha com eletrocirurgia, não é só para engenharia clínica, claro, né? E conhecer um pouco mais das tecnologias ERB, eu acho que é importantíssimo a gente difundir, né, divulgar, porque a gente tem de tecnologia sendo utilizada e disponível para ser utilizado no nosso país. Então é isso, eu passo a palavra para o Anderson. Anderson. Obrigado, Bruno. Boas-vindas aí a todos que conseguiram dedicar um pouco do tempo aí. Agradeço o Bruno, agradeço o Paulo por estar conosco aqui. A gente fez uma série. Paulo, quantos webinários a gente já fez até o momento? Então, nós já tivemos já 3, tá? 1 do ano passado e 2 desse ano. O terceiro desse ano, tá? E aí essa série de webinários a gente tem feito com o intuito de explanar mais o tema da eletrocirurgia nas diferentes frentes. A gente começou falando um pouco do que é tecnologia, a gente falou um pouco de qualquer rotina de verificação dos produtos, e hoje o Paulo vai falar um pouco de qualquer rotina, os produtos, como isso funciona um pouco da rotina de trabalho. O Paulo, ele vai deixar aqui o e-mail com vocês, a gente fica à disposição, tá? Na apresentação dele tem um e-mail. Se você até puder colocar na visualização já principal, Paulo, sua apresentação de apresentação, e aí o Paulo vai ter o e-mail dele, vocês fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer suporte que a gente, como ERB, pode oferecer para vocês, podem ficar à vontade de entrar em contato com o Paulo, tá? E espero que vocês aproveitem aí, que seja um material aí que auxilie vocês, tanto em entendimento, tanto eventualmente quem tem rotina de verificação, que trabalha com os eletrobisturis dentro do hospital. Paulo, obrigado, aí fica à vontade, a palavra é contigo, pode dar seguimento. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, pessoal, todos conseguem ver minha tela cheia da tela principal, a parte de entrada? Sim, Paulinho, ele já está certinho. Perfeito. Então, pessoal, muito boa tarde. Aos que me conhecem, já participaram dos webinars anteriores, obrigado pela presença mais uma vez. E para aqueles que estão participando hoje como primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o nosso terceiro encontro com esse tema de serviço. E deixando claro o principal motivo desse evento, que é para poder aumentar o nosso contato de serviço ERB com o mercado brasileiro, tá? Para que vocês possam conhecer a tecnologia, conhecer como funciona o serviço, vocês ou de hospitais, engenharia clínicas, ou estudantes, todos que tenham interesse principalmente em eletrocirurgia, tá? Meu nome é Paulo Varela, eu completo agora na ERB do Brasil 4 anos, em janeiro de 2023. Trabalhei com engenharia clínica também por um período. Depois eu trabalhei com um distribuidor por 8 anos. E agora estou na ERB com a parte de serviço, tanto para o mercado brasileiro quanto para toda a América Latina, com os nossos distribuidores e auxiliando assim nessa parte de suporte ao pós-venda e toda a demanda referente a serviço. Tá?
O tema de hoje é como é trabalhar com serviço na área de eletrologia. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever diretamente no chat, que o Bruno pode também nos auxiliar, ou o Anderson, lendo a pergunta. Por que esse tema? Esse tema é interessante porque é um tema que eu gostaria de ter conhecido também quando eu entrei na área, por exemplo. É muito difícil encontrar material que explica um pouco da realidade vivida por uma certa área. Por exemplo, quem trabalha com radioterapia, muitas vezes conhece o equipamento, mas não conhece a rotina, sobre o que precisa, quais são as ferramentas, quais são as curiosidades dessa área. Então, esse tema, ele foi um tema até sugerido por um dos participantes dos webinars anteriores, e a ideia é que vocês possam entender um pouco mais, tirarem dúvidas e poder conhecer um pouco mais sobre essa parte de serviço. Porque muitas vezes a gente entende, ouve alguma coisa, mas aqui podemos explicar um pouco mais com conhecimento de causa sobre a área, para que vocês possam conhecer e entender um pouco mais sobre ela, tá bom? Esse aqui é o meu cartão de identificação, tá? Vocês podem anotar meu WhatsApp, caso tenha alguma dúvida na parte de serviço ou algo sobre a utilização também da tecnologia. Esse material a gente pode estar compartilhando também com vocês os vídeos anteriores dos webinars ou qualquer outra dúvida técnica referente à tecnologia ERB. Tá, meu WhatsApp e meu e-mail também. O primeiro tema que nós vamos abordar aqui são as ferramentas de serviço de uso geral. Por que eu me refiro a uso geral? Porque ele não é exclusivo de fabricante, tá? Então, assim, a base para a gente poder começar a falar sobre eletrocirurgia são os equipamentos, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com linha de lavadoras ultrassônicas, termodesinfectoras, esterilizadoras, por exemplo, também parte de videocirurgia. Então, para cada linha, existe uma certa demanda de equipamentos, materiais, tempo para fazer a manutenção. Por exemplo, num equipamento de termodesinfecção, por exemplo, muitas vezes os testes demoravam 2, 3 horas. Uma troca de uma câmera, por exemplo, demorava o dia inteiro. Então, na eletrocirurgia, a manutenção, no geral, ela é bem simples. Tá? Por exemplo, nós temos equipamentos que ficam em outros países da América Latina, por exemplo, no México. E daqui do Brasil, com os erros que são informados pelo cliente, pelo distribuidor, nós conseguimos saber imediatamente qual o problema e qual peça ele precisa substituir, sem precisar enviar o equipamento para outro país, por exemplo. Então, de maneira geral, é uma tecnologia simples e bem fácil de ser reparada, de ser inspecionada, por exemplo. E, basicamente, essas são as ferramentas que vocês irão precisar para poder começar a analisar o equipamento, entender como funciona, os testes básicos. Por exemplo, nós temos aqui um kit de ferramentas básicas, são as chaves Phillips, Fenda, Allen, Torx, para que vocês possam abrir o equipamento com esse kit básico. Vocês vão ter condições de poder abrir os equipamentos, testar e realizar toda a parte de desmontagem dos geradores, tá? Aqui o nosso multímetro para poder fazer a verificação de alguns pontos, medições das quedas de tensão, porque é outro ponto interessante na análise de circuitos, que nós até conversamos um pouco sobre o tema de eletrônica, a eletrônica aplicada, que muitos da área de serviço analisam o equipamento por apenas defeito e substituição. Por exemplo, um porta-fusível, um fusível queimou. Entrou em curto e queimou o fusível, e muitas das vezes o pessoal de serviço ele vai lá e troca aquele fusível. Mas aí o equipamento queima de novo. Queima o fusível novamente. E às vezes queima outro. Por quê? Porque a análise de problema na área técnica, ela não é simplesmente trocar a peça danificada.
mas entender o porquê ou o motivo de estar causando esse problema. Eu sempre falo que nós somos investigadores. Então, para cada caso, nós fazemos uma investigação, analisamos cada tema. Então, o multímetro, ele é importantíssimo para que nós possamos identificar, analisar todo o equipamento, tá, por quedas de tensão. Testar o equipamento a frio, ele não é o ideal. O que eu digo testar a frio? É você ligar e trocar a peça e depois queima. Por exemplo, imagine que o equipamento está com curto, você troca o fusível, ele queima de novo, depois queima uma outra etapa. Então, sempre que for analisar um equipamento, independente de eletrocirurgia ou não, tentem fazer o teste por queda de tensão. Medida a saída, depois até onde você possa encontrar, onde existe ali a sua, ou o seu componente aberto, causando toda a queda de tensão sobre o equipamento, ou então uma resistência muito baixa, ocasionando um curto. A gente vai falar um pouco sobre esses testes do equipamento ligado devido à questão da queda de tensão sobre um equipamento chamado lâmpada em série. E eu gostaria até que vocês, se já conhecerem esse sistema de lâmpada em série, possam colocar aqui no chat, para que eu possa até verificar como vocês estão, se vocês utilizam ou não o sistema de lâmpada em série para análise. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês enquanto eu vou estar falando um pouco sobre os outros itens. Nós temos aqui o osciloscópio. Ele é extremamente importante na eletrocirurgia, porque nós precisamos visualizar as formas de onda de cada modulação, de cada etapa do processo. Por exemplo, a eletrocirurgia, ela trabalha com modulação com sistemas modulado ou não modulado. O modulado é quando ele possui uma variação contínua, ou seja, um modo de corte, ele para que exista o corte, ele precisa que a temperatura seja constante, para que o equipamento, o acessório, ele aqueça e provoque o corte. Então eu vou ter um sinal modulado, que é esse exatamente o que está mostrando aqui no osciloscópio, no painel do osciloscópio. Esse é um sinal modulado. Porém, quando eu preciso utilizar um módulo de coagulação, ou que eu não necessite exatamente do corte, eu vou ter um modo não modulado, que ele tem essa variação, só que ele não é constante, como mostra a imagem. Ele tem várias variações, vários picos e descidas ao mesmo tempo, para que não aconteça esse aquecimento constante e não ocorra o corte. Então, o osciloscópio... Sim, sim. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Eu acho que sua tela tá parada num... Você estava falando do osciloscópio, não é? Isso, vê se está mostrando a tela das ferramentas agora. Tá das ferramentas mesmo, né? Isso mesmo. Não, então beleza, eu pensei que segue se ele tivesse parado alguma coisa. Sim. Não, por enquanto é só essa tela mesmo, para a gente poder falar de uma maneira geral. Então, esse é o osciloscópio, mas obrigado, Bruno, pela consideração. E então, aqui está o osciloscópio, ele serve para poder a gente visualizar esses sinais. Tá? E aí tem aquela questão, mas qual osciloscópio comprar? Eu preciso de um osciloscópio caríssimo, um que faça leitura em 20 MHz, em 200 MHz. Na verdade, a leitura em média para frequência, para trabalho de alta frequência, que é o gerador, ele vai estar em média de 350 kHz a 400 kHz. Então, um osciloscópio simples, tá? Porque muitas vezes ele é avaliado para compra como a capacidade de leitura de frequência, isso que torna muitas vezes ele muito mais caro, a compra de um de 20 mil por outro de 2 mil, basicamente é isso, é a capacidade de leitura da frequência. Então, um osciloscópio simples, ele traz as condições básicas para você poder fazer a leitura dos sistemas modulados de um gerador de alta frequência. Outro item são cabos de prova, que são aqueles cabos banana-banana, jacaré-jacaré, que vocês compram em casa eletrônica. Esses cabos, eles auxiliam nas ligações que nós iremos fazer com a saída do gerador para os medidores. Então, ter esses cabos de laboratório, ou chamado cabos de teste, eles são muito importantes. O nosso analisador de segurança elétrica. Então, quando a gente fala analisador de segurança elétrica, o que é basicamente ele?
nada mais é do que um sistema que dentro dele existem vários relés, um sistema de controle para que, quando você liga esse equipamento que você está testando, um gerador ou outro, você permita que esse equipamento ele crie situações. Que situações são essas? Abrir ou não uma fase, uma fuga, por exemplo, você elimina o terra. Por que isso é importante? Para que ocorra uma simulação de uma situação real com esse equipamento no seu hospital, por exemplo. Porque nós precisamos saber como esse equipamento vai se comportar com uma determinada falha, ou um problema na rede elétrica, por exemplo. Imagina que, por exemplo, se o seu equipamento ele possui uma fuga de tensão, tá? Alta, suficiente a ponto de manter o seu equipamento ligado, caso ocorra uma eliminação de uma fase ou neutro. É um perigo. Então, basicamente, o analisador de segurança elétrica, que é esse equipamento que está ao lado dos cabos preto e vermelho, ele faz isso, ele é um simulador de situações adversas, para garantir que o seu equipamento ele vá desligar caso elimine uma fase ou neutro, ou que ele tenha variações caso seja eliminado terra, que são os 3 pontos mais importantes para a alimentação do equipamento. Temos aqui embaixo esse aparelho que tem um visor grande, com os bornes e botões, e nós chamamos de medidor de potência para equipamentos de alta frequência, que são os bisturis. Esse medidor de potência, internamente, ele possui uma série de resistências. E essas resistências elas são de alta potência, eles possuem um sistema de controle automático que você pode variar essa resistência, e quando você seleciona uma determinada resistência, uma carga, ele comuta automaticamente essas resistências para que ela possa ser acionado e então possa ser o paciente, por exemplo. Imagina que você precisa de uma potência de 100 watts para um determinado procedimento. O equipamento ele vai pré-definir essa carga para que possa ser acionado a saída de potência e você tenha o valor de medição. Então, sempre, para você ter potência, você precisa ter resistência. Você precisa ter algo para que ele possa medir sobre ele. Ou seja, uma carga, uma queda de energia. Ele precisa ter uma queda de alimentação ali. Por isso a gente tem esse medidor de potência, que é o medidor, que é a ferramenta mais cara da eletrocirurgia. Por exemplo, um equipamento desse aqui, ele está numa faixa de 55 mil, 60 mil reais. Tá? Ele é um item bem sensível, ele possui uma refrigeração também específica para poder acomodar essas cargas que aquecem bastante quando são acionados. Então, esse item é o item mais precioso do nosso kit de ferramentas para a eletrocirurgia. O segundo item, não sei se o pessoal colocou alguma coisa aqui no chat. A princípio, não. Sobre lâmpada em série, mas a gente está chegando já. O próximo item, ele é uma ponteira para alta tensão. Por exemplo, quando nós aprendemos na escola técnica a utilização do osciloscópio, nós utilizamos uma ponteira simples, da qual é ligada no aterramento e da onde tem um conector BNC que vai do osciloscópio e a saída para onde nós vamos medir os sinais. Muitas vezes uma garra jacaré. Porém, quando nós trabalhamos com um equipamento que ele fornece uma saída que pode chegar até 7.000 volts, sinal modulado até 7.000 volts, eu preciso de uma ponteira especial. Então é por isso que nós não utilizamos aquela ponteira normal que acompanha o osciloscópio, e sim essa aqui, que está aqui na foto. Ele possui internamente um circuito, que esse circuito ele faz a leitura, a conversão e envio dessa informação, no caso da tensão, que são os 2 pontos, para o osciloscópio, além de não precisar de uma referência ao terra entre esses 2 sinais, porque geralmente, para toda ligação que se precisa existir um positivo e um negativo. Então, essa ferramenta, ela inserida com o seu medidor
de potência e o osciloscópio, ela consegue fazer a leitura e envio dessa informação de sinal analógico para digital, para que o osciloscópio possa apresentar na tela os valores para cada modulação. Então, sem essa ferramenta, é impossível visualizar as formas de onda que são necessárias durante os testes de um bisturi. E, por último, de ferramentas de uso geral, nós temos a lâmpada em série. A lâmpada em série, ela já é conhecida há muitos anos. E ela, com o passar do tempo, ela foi esquecida. Era muito utilizada com o sistema de manutenção de televisores, rádios, amplificadores, há muitos anos atrás. Só que, com o passar do tempo, devido à eliminação de reparação de placas, mas ela não só usada para reparação de placas, mas para análise de circuito, análise de equipamento. Então, as pessoas de serviço acabaram perdendo um pouco o entendimento e a propagação desse conhecimento, que é a lâmpada em série. Você pode ver aqui uma caixinha, eu tenho uma lâmpada pequena, uma lâmpada maior, tem uns botões e tem uma entrada de alimentação. Como ela funciona? Avancei aqui para a próxima tela. A próxima tela tem uma lâmpada em série. E eu tenho um circuito aqui apresentando como ela funciona. E para que serve a lâmpada em série? A lâmpada em série, ela faz com que o seu equipamento ele possa ser conectado a ela. Tá? Por exemplo, ele tem aqui a nossa tomada e eu tenho uma tomada série. É nessa tomada série que está o símbolo no esquemático aqui da parte de cima, é nessa tomada que eu vou conectar o meu gerador, por exemplo. E ao conectar o meu gerador nessa tomada, ele vai fazer parte desse circuito. E daí, então, eu tenho várias lâmpadas. São lâmpadas aqui incandescentes. E essas lâmpadas serão a minha carga. Agora eu vou explicar tecnicamente por que elas são utilizadas. Quando o equipamento está em curto, no caso, o nosso gerador, bisturi elétrico, internamente ele possui uma resistência muito baixa, que nada mais é, o curto é isso, é uma resistência muito pequena. Então, quando um equipamento ele é ligado, a corrente elétrica, ela sempre busca o caminho mais curto. Então, na hora que o equipamento está ligado na tomada e esse gerador ele está em curto, ele vai ou queimar um fusível ou queimar uma determinada etapa à frente, por exemplo, uma etapa de potência, uma etapa de análise, um conversor. Então, se esse equipamento, você chegar lá e só trocar o porta-fusível, o fusível ou essa etapa de potência e não verificar o restante, vai continuar sendo esse curto. E como esse curto ele vai só aumentando, vai queimando uma série de placas e assim sucessivamente vai piorar o problema. Então, quando você aplica cargas ao equipamento e conecta esse equipamento a esse sistema de lâmpada em série, a corrente ela é obrigada a passar por essa outra etapa, que são a resistência. Por quê? Porque quando você conecta, a alimentação ela vai fazer com que ocorra a divisão de tensões entre as cargas. Tá? E isso faz com que a lâmpada acenda, porque a tensão toda foi para o outro lado, onde tem as cargas que exigem, que demandam ali a corrente, e então a lâmpada acende. E aí, quando essa lâmpada acende, isso indica que existe um curto no seu equipamento. Porém, esse equipamento não foi energizado, ou seja, você consegue identificar o seu curto ou o seu problema no seu gerador, e você vai desconectar e depois saber, opa, eu vou então verificar mais uma etapa aqui, verificar o que pode estar acontecendo. Você pode desconectar alguma etapa, por exemplo, você só deixa a alimentação e desconecta os demais itens, que é da parte de alta frequência, ou então da fonte de alta frequência, ou do módulo do painel. E daí você pode estar ligando sucessivamente até que nenhuma lâmpada acenda ou acenda muito fraco, ou seja, uma queda muito pequena, indicando que o seu equipamento já está bom, que ele já não possui aquele curto no seu equipamento, onde toda
a atenção é aplicada sobre ele, por isso acontece esse dano. Então, aí você me pergunta, tá, mas como é que eu sei o valor de cada carga dessa lâmpada? Por exemplo, nós vamos fazer um teste em um gerador que ele possui 400, vamos colocar que ele possui 100 watts. E aí você precisa ter pelo menos uma carga 3 vezes maior do que a sua carga do equipamento. Então, eu vou precisar de 300 watts. Então, eu coloco 3 lâmpadas de 100 watts em paralelo nesse meu circuito. Tá? E aqui ao lado eu tenho uma lâmpada de 6 watts bem pequenininha, que eu chamo de lâmpada piloto, ou lâmpada monitor. Essa lâmpada, ela serve para ela ficar acesa e olhar para ela. Porque se eu colocar lâmpadas de 100 watts, essa lâmpada ela tem uma intensidade luminosa muito grande, isso pode ofuscar ali a minha visão e me atrapalhar na manutenção. Então, por exemplo, esse sistema ele pode ser instalado na sua bancada, da onde você vai trabalhar, ou num kit que você pode montar, e daí você coloca o equipamento, se a lâmpada acender, essa minha lâmpada piloto acender, é porque eu tenho uma queda de tensão elevada que não deveria estar nesse sistema e indicando que existe um curto no seu equipamento. E as chaves que eu tenho aqui, SW1, SW2, são chaves de acionamento. Por exemplo, digamos que eu não quero acionar essas cargas, eu quero só acionar uma carga de 60 watts, por exemplo, porque a minha placa, o meu módulo só tem 20 watts, por exemplo. Então aqui você consegue montar a sua carga necessária para o que você vai utilizar. É só um módulo, por exemplo, digamos que é uma placa de alta frequência, que é a placa que mais danifica numa unidade de eletrocirurgia, porque ela aquece muito, porque ela precisa ser acionada 350 mil vezes por segundo. Os MOSFETs, eles começam a esquentar toda vez que você aciona, que você pressiona um pedal ou uma caneta. Então, essa etapa, ela costuma danificar, entrar em curto. Então você consegue analisar só ela. Você pega, verifica qual é a alimentação dessa placa, onde é a entrada, onde é a saída. Agora que eu reparei, por exemplo, eu já troquei o item, eu posso testar. Ou posso trocar a placa, porque o ideal nos equipamentos de alta frequência é que uma placa apresente dano ela seja substituída. Tá? Você vai me falar, mas Paulo, por que uma placa que você trocou apenas um componente, ela precisa ser substituída? Porque existe um teorema de estudo da área de serviço chamada curva da banheira. O que é a curva da banheira? Ela faz essa curva porque todos os componentes, quando eles já sofrem um impacto, um desgaste, dependendo do uso, imagina que você trocou o MOSFET desse item, de uma etapa de potência com 8. Aqueles 7 restantes, eles sofreram também o impacto dessa corrente alta devido a um curto, por exemplo. E esses itens, em menor tempo, eles vão apresentar problema. E quando nós fazemos uma manutenção em um equipamento, nós damos, por lei, uma garantia mínima de 90 dias sobre o serviço realizado. Então, existem grandes possibilidades desse equipamento dar problema nesse curto período de tempo, dependendo da utilização. Então, para que evite prejuízos, retrabalho ou, pior de tudo, que esse equipamento venha dar um problema durante uma utilização e uma cirurgia, por exemplo, esse é o perigo número 1. É interessante e a nossa recomendação que vocês façam a substituição da placa. Tá? Esse sistema é só para ajudar vocês a poder realizar essa manutenção, né, essa análise do problema, sem evitar queimar uma placa, que é uma placa cara, porque ela é um produto importado. Então, se você tem essa placa em estoque, é para garantir um estoque saudável e preciso para que vocês possam ter. E se precisar reparar a placa, reparem, mas utilizem no laboratório. Utilize essa placa para os testes em laboratório e nunca, determinadamente nunca em cliente, em equipamento de cliente, sim? E aqui eu tenho uma chave direta. Por que eu tenho uma chave direta? Caso, depois de conectar o equipamento do meu sistema, e agora eu preciso fazer alguns ajustes. Eu gostaria de verificar o funcionamento do equipamento, eu gostaria de verificar se ele vai poder fazer a calibração, se eu vou passar ele se eu vou conseguir fazer um teste, e aí eu
eu aciono essa chave. Geralmente, essa chave é aquela chave de campainha, que para funcionar você precisa pressionar ela. Por quê? Porque evita dela ficar acionada há muito tempo e, de repente, o seu equipamento continua com um problema. E então, você utiliza, liga ele um tempo, ele faz um acionamento, faz alguma etapa que você precisa fazer algum ajuste, e então você elimina o equipamento, tira o equipamento desse sistema, e agora sim você pode utilizá-lo nos seus testes, no seu burn-in, que é o período de teste. Então, isso aqui, infelizmente, acabou. É muito difícil encontrar em laboratórios ou oficinas em manutenções de equipamento, principalmente a área médica. Mas essa combinação, então você pode ver que está em paralelo, ou seja, quando eu tenho potências, cargas em paralelo, elas somam. E aí você consegue adaptar para a sua determinada demanda. Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat aqui. Eu não consigo visualizar o chat, mas caso tenha alguma pergunta, pessoal, podem. O Bruno também pode fazer leitura aí ou antes para poder a gente conseguir sanar aí na mesma hora. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Vamos lá. A Juliana perguntou o seguinte: boa tarde. Poderia usar a ponteira para visualizar melhor os itens que estão sendo apresentados? Acho que é naquela hora que você estava falando sobre a ponteira do osciloscópio, Entendi, né? entendi. Então, essa aqui, eu tenho até aqui a referência dela aqui. Você pode colocar como referência. Deixa eu botar aqui um pouquinho, só para ela poder ver melhor. Deixa eu aumentar aqui agora. Bem bacana. Não sei se ela consegue ver bem aí. Tá conseguindo ver bem, Bruno, na descrição? É que aí depende do tamanho da tela que a pessoa. Na minha tela dá para ver, tá legal. Perfeito. Porque assim, esse aqui é um modelo, mas existem outros, tá? Esse aqui é um modelo bem conhecido, tá? É uma ferramenta que não é produzida no Brasil. Ela, assim também como o medidor de potência, ela é produzida, por exemplo, Ásia, Europa, Estados Unidos e vendido também por lá. Nós não conseguimos encontrar essa ferramenta em mercado nacional, mas também existem outros que são similares, mas esse é o mais conhecido. Bacana. O Fernando aqui fala que ele já usou lâmpada em série. Opa, bacana. Esse teste da lâmpada é bem comum, eu acho que até, como você falou, antigamente era mais comum, o pessoal utilizava mais. Isso. Só que o pessoal acabou esquecendo. Esquecendo, E aí, muitas vezes, ou então não foi propagado, isso não é ensinado muito em escola ou nas faculdades, porque ficou obsoleto, como muitos materiais. Por exemplo, esse meu material aqui que eu tenho é um material bem antigo, de estudos assim, bem antigo, dos anos 60, que eu aprendi muito com esse material e tento trazer isso para a minha realidade hoje em dia. Por exemplo, testes da parte eletrônica. Então, isso aqui é um item bem bacana. Caso vocês queiram montar aí para vocês também, podem depois pegar essa prestação e dar uma olhada, é bem fácil de produzir. E que bom que o Fernando aí, ele já utiliza, já conhece. Esse aqui é o modelo de lâmpada em série, mas existem vários. Então, só para ficar bem assim, claro, a carga vai sempre depender do que você vai utilizar. Vou utilizar um bisturi da Herb, por exemplo, que é um Vaio 3, que tem 400 watts de potência máxima. Eu preciso de uma carga pelo menos 3 vezes maior, tá? Para garantir a segurança e garantir que toda a minha queda de tensão vai ocorrer no meu sistema em série e dessa forma eu protejo o meu equipamento. Eu não sei se vocês já viram algo sobre isso, ou não sei se já fizeram manutenção em televisores, em rádio, amplificadores. Isso é muito utilizado. Muito E tem que tomar utilizado. cuidado também, como você falou, né? Trabalha, a voltagem também é alta, né? E a gente sabe que Isso. quanto maior a voltagem, maior a chance de você ter uma fuga, né? Então é uma eletrônica diferente do convencional. É igual você falou, televisão que tem os playback lá, que, né, tem Isso. uma tensão alta e pode
da fuga, da fagulha. Sim, sim. Precisa ter um cuidado um pouco mais especial, estudar bem essa eletrônica antes de se aventurar. Né? Exatamente, exatamente. A ideia é mais para que vocês possam, para os que não conhecem, ter essa ideia, né, do que é a lâmpada em série, e caso você veja alguém, vou testar esse equipamento aqui, porque a gente sabe como é que funciona, por exemplo, chega um equipamento na engenharia clínica, não está ligando, vocês vão lá, troca a peça, isso é uma ideia para que vocês possam, peraí, como é que eu testo isso aqui? Como é que eu analiso realmente? Para você não virar só um trocador de peças e resolver soluções por achismo, né? Então é porque existe uma eletrônica, a lâmpada em série, ela basicamente é aquele cálculo Verri, tá? De queda de tensões. Então, se eu vou ter um curto, eu preciso ter quedas de tensões paralela a isso, para que eu possa garantir que não exista nenhum curto. Então, o correto é, liguei o meu equipamento, não pode acionar a lâmpada. Elas têm que ficar ou muito fraquinha, porque elas são 3 vezes a sua potência, ou ela nem liga. Isso é sinal. Se ela não ligar, se ela não acender nada, e o seu equipamento ele vai ligar pelo menos, isso indica que o seu equipamento não está em curto, tá? Interessante. Interessante. Então, qualquer dúvida também Manda ver. podem. Interessante, né? Mais alguma dúvida aí, se o pessoal tiver dúvida aí, manda no chat que eu vou lendo Perfeito. aí pro Paulo. Beleza. E aí, vamos lá para a parte de ferramentas de serviço específicas. Essas sim não são encontradas facilmente no mercado nacional. Por quê? Porque são ferramentas que são vendidas pelo próprio fabricante. Esses aqui são exemplos de algumas ferramentas da Herb. Nós temos a caneta, o cabo bipolar, monopolar, cabo de eletrodo neutro, que é esse quarto item. Todas as ferramentas, como sugestão, é importante também ter a sua identificação, porque muitas vezes você vai para um cliente ou outro hospital também tem essas ferramentas. Então, fica a dica de colocar uma identificação para caso perca ou tenha outros, vocês não vocês consigam encontrar essas ferramentas. Então, assim, ela é uma caneta básica, um cabo monopolar, como eu expliquei nos anteriores, nós temos 2 sistemas, o bipolar e o monopolar. Para que seja claro e resumido, o sistema bipolar ele possui 2 eletrodos no mesmo acessório. Ou seja, ele não precisa do retorno, ele não precisa do eletrodo neutro. Já o sistema monopolar, ele possui 2 eletrodos separados. Para que ele funcione, eu preciso da placa neutra e também da minha caneta, do meu acessório, para que ocorra a circulação da corrente e então o acionamento do meu sistema. E aqui são alguns cabos. Os cabos variam conforme o modelo do fabricante, conforme a utilização. E para cada cabo eu tenho um diâmetro específico, uma conexão específica. Por exemplo, às vezes você vai ter 2 cabos monopolares. Eu falo, mas por que eu tenho que ter 2 cabos monopolares? Porque os diâmetros de cada cabo, as medidas são diferentes. E é importante que o equipamento ele reconheça ambos. Então, muitas vezes, aquela tomada ela pode estar danificada. E aí ela só reconhece um tipo de cabo. Então, por isso é importante ter todos os cabos que o fabricante vai orientar para que você possa fazer os testes. Por exemplo, também nós temos as caixas. Não sei também se já tiveram a oportunidade de fazer algum teste com unidade eletrocirúrgica. Essas caixas nada mais são do que resistência. Então, volta sempre aquele tema. A gente faz isso o tempo todo, queda de tensão. Toda vez que a gente coloca essa caixa para funcionar, nada mais é do que dentro dessas caixas, dentro desses bornes, eu tenho várias resistências que eu vou estar comutando ela conforme a minha necessidade. Então, quando eu aplico os meus cabos nesses bornes, eu estou permitindo que exista uma queda de tensão específica em cada uma para que o meu gerador ele identifique ele faça a leitura dessa queda e identifique se o equipamento está errado ou não. Então, por isso, nós sempre testamos baseados em queda de tensão, análise de circuito, e nunca em só troca ou medir uma continuidade, não, sempre com quedas. Então, aqui é uma caixa que simula uma situação de auto-stop, auto-start. Eu tenho uma outra caixa que faz a simulação de simetria. Por exemplo, o equipamento ele precisa fazer a leitura da impedância do paciente. Então, como eu simulo se ele está lendo bem ou mal essa minha leitura? Eu simulo cargas diferentes. Eu coloco valores aqui nessa minha caixa
uma resistência bem menor para ver se ele está fazendo uma leitura de valores menores, ou um valor muito alto para verificar se ele está identificando que a impedância é alta demais. Então, por exemplo, essa outra caixa que tem aqui, ó, que é a Spark, nessa caixa eu tô gerando uma centelha, que são os 200 volts de pico mínimo, porque na área de aviação, na área de espacial e tudo mais, toda essa engenharia, eles fazem todo o trabalho deles é para evitar fagulha, para evitar centelhas. Porém, na eletrocirurgia, a propriedade mais importante é a temperatura. Para quê? Para que ocorra a centelha. Se eu não tiver 200 volts de pico, na minha saída mínimo, eu não vou ter corte, eu não vou conseguir produzir uma modulação suficiente para funcionar o meu equipamento. Então, para isso, eu tenho uma caixa, e nessa caixa nada mais é do que um sistema gerador de 200 volts de pico. E quando eu pressiono esse botão, ele gera essa tensão para que meu equipamento possa ler e sim eu consiga ver no meu monitor lá do equipamento, assim, eu tenho a tensão mínima para funcionamento. Embaixo eu tenho, por exemplo, aqui um simulador de pedais, para a gente não precisar contar com os pedais do cliente, por exemplo. Imagina se o cliente esquece de enviar um pedal para a gente, ou uma caneta, um acessório. O ideal é que a gente não dependa de acessório de cliente. Tá? Então, você vai ter um simulador que vai simular todos os pedais para qualquer modelo do seu equipamento. Esse aqui é um simulador de pedais. Você conecta o cabo, só vai variar o cabo, porque cada cabo é para um determinado modelo. Então, esse equipamento reconhece e você aciona com esses botões a abertura e o fechamento desses pedais. Por exemplo, esse aqui é um cabo de comunicação. Todo gerador ele precisa de uma comunicação com algum programa ou algum banco de dados para você poder extrair relatórios, para você poder fazer as medições, valores, fazer os ajustes necessários. E o da Herb, esse é o cabo de comunicação entre o gerador e o computador. Como eu falei, sempre variando de cada modelo para cada equipamento. E aqui eu tenho um esquemático básico de como é feito a medidor de potência, o osciloscópio. Aqui eu tenho minha ponta de alta tensão, tá? A minha caneta. Então, eu coloquei aqui mais para vocês verem como é essa ligação, bem de maneira prática, para que vocês possam ter essa ideia de como é feita essa ligação. Aqui eu tenho, de maneira bem simples, aqui uma parte prática demonstrando como é essa ligação. Só queria poder mostrar aqui rapidinho. Ó, no osciloscópio, nós selecionamos aqui a leitura da tensão de pico do nosso osciloscópio. Aqui existe toda uma configuração também de uma maneira bem simples. Não é difícil fazer esse ajuste. Muitas pessoas têm um pouco receio do osciloscópio, porque a gente não utiliza tanto na parte prática, mas na eletrocirurgia nós utilizamos bastante. Tá? E aí, nesse momento, a gente está fazendo a leitura da amplitude, ou seja, qual é o tamanho da minha forma de onda positiva, que é medido no gerador. Então, essa medição, eu preciso garantir que, por exemplo, quando o equipamento fala lá que ele vai ter, no meu modo, 200 volts de pico, eu preciso garantir que realmente ele esteja com essa tensão. Então, por isso que o osciloscópio ele precisa estar devidamente calibrado, conforme as instruções do seu fabricante, mas que pelo menos com 1 ano a 2 anos de revisão. Então, eu coloquei aqui a minha referência no meio e eu vou acionar o gerador para que ele possa fazer essa leitura, e aí eu tiro uma foto no osciloscópio e poder verificar, olha, essa minha linha de cima é que eu vou fazer a medição. Então, eu já deixei definido, baseado no manual de serviço que ele mostra, qual é o efeito que eu preciso, qual é a tensão de trabalho, qual é o modo. Então, aqui, ó, vou estar acionando. Deixa eu adiantar um pouco mais. Eu vou estar, olha o meu atenuador, está conectado. E agora, quando acionar, deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando acionar aqui o meu bisturi, ele vai fazer uma leitura no osciloscópio.
Pronto, essa leitura, é essa modulação que a gente estava falando. E daí a gente consegue fazer a leitura, conforme está sendo feito aqui, ó, por exemplo, da diferença de tensão entre um semiciclo, que é o meio ali, até o positivo. E daí a gente compara com o manual para verificar se é esse valor que o fabricante especifica para aquela determinada tensão. Então, essa é a forma de testar. Esse aqui é um exemplo de como a gente utiliza isso na prática. Mudando agora sobre o tema de rotina de serviço. Como é basicamente a rotina de serviço? Todos os dias é analisado, por exemplo, aqui tem um exemplo aqui de uma bancada, tá? Uma bancada que seria interessante para fazer manutenção de unidades eletrocirúrgicas. Por quê? Porque dessa maneira você evita cabos enrolados. Todos aqueles cabos que nós vimos no começo, quando nós fazemos essa manutenção, todos esses cabos ficam um sobre o outro, enrolados. Só um parênteses, Bruno, se você puder colocar aquele link que eu te mandei no chat, por gentileza, o link da prova, isso, porque são 5 questões, tá, pessoal? Só relembrando, são 5 questões, vocês colocam lá, é só clicar no link, vocês vão colocar o seu nome, colocar o e-mail de vocês e responder essas 5 questões por múltipla escolha. A nota sai automaticamente e, baseado nesse resultado, a gente registra e computa a sua participação aqui, tá? Para que depois que a gente concluir todos os cursos, todos os webinars, a gente possa enviar para você aí a premiação, tá? Então, por gentileza, vocês podem já ir preenchendo conforme a gente for batendo um papo, ou então esperar até o final para poder preencher. Só relembrando aqui para a gente não esquecer. Aí o Bruno vai compartilhar aqui no chat. Então, aqui basicamente é uma bancada. Oi? Tá no chat já. Beleza. Obrigado, Bruno. Então, aqui basicamente é uma bancada. Aí você vai perceber que os geradores estão na parte de baixo e os instrumentos na parte de cima, tá? Para que se possa conectar e todos os cabos ficarem... Ou você pode colocar esses cabos por trás da bancada, alguns estão por trás e outros aqui pela frente, conforme a foto. Para evitar cabos enrolados. Por quê? Porque esses cabos, apesar da blindagem que ele possui, quando a gente aplica, tá, um fornecimento ali de energia, essa antena, que nada mais é do que uma antena, é um fio. Então, eu vou ter várias antenas, e essas antenas elas vão estar criando um campo eletromagnético. Então, pode, por exemplo, alterar resultados das suas medições, pode, por exemplo, criar alguma interferência ou da sua rede elétrica ou para o seu equipamento, tá? Sempre tendo ideia isso, né? Quando a gente protege as nossas tomadas, a gente protege tanto o nosso equipamento quanto a rede elétrica. Então, aqui está um modelinho de como é feito, de como nós trabalhamos, para evitar ficar tirando equipamento, colocando, porque como a gente precisa de uma série de testes, o ideal é que eles fiquem em uma posição separado, e daí a gente consiga colocar os geradores, por exemplo, na parte de baixo, e aí esses cabos vão por trás, ou já ficam, se possível, já pré-definidos, pré-instalados, para que quando a gente for realizar essas medições, é só conectar no gerador, porque eles vão alterar os geradores, e então já está pronta a nossa medição. Um exemplo aqui de bancada da rotina de serviço. Então, basicamente, como eu disse que a parte de manutenção ela é fácil de trocar as peças, é fácil de resolver, é um equipamento que geralmente ele é pequeno, então se você possui as peças mais importantes, você vai ter um estoque saudável, porque dificilmente dá problema em algo muito específico, tá? Então, você tendo as peças, tendo as ferramentas, você vai ter uma segurança com o seu cliente ou com o seu hospital para que esse equipamento funcione de maneira tranquila e aí até a sua vida útil ou até mais que isso. Então, basicamente, é isso aqui. É ideal que você tenha um transformador isolador na sua alimentação do seu laboratório. Por que um transformador isolador? Para evitar que esses ruídos vão para a sua rede elétrica ou da rede elétrica para o seu equipamento. Então, assim, são algumas normas também para equipamentos médicos, equipamentos eletromédicos. É ideal que, por exemplo, no centro cirúrgico também tenha esse sistema de isolamento e também no seu laboratório
tá? Por serem equipamentos mais sensíveis e trabalharem com essa questão de alta tensão, tá? Então, são algumas dicas aqui. Basicamente, então, a manutenção, ela não é difícil, tá? Se for seguida de maneira certa, baseando-se nos manuais, nas instruções, seguindo os procedimentos, é bem fácil a sua manutenção, os testes, toda essa parte de suporte também, como são equipamentos bem precisos, são fáceis de serem diagnosticados os problemas, tá? A questão mais é você poder ter esse registro, ter todos esses comunicados. A ARB, particularmente, ela sempre envia comunicados de atualizações, de melhorias, então garantir sempre que o seu equipamento ele esteja com as versões mais atualizadas. O que basicamente a gente faz na parte de serviço? Verifica garantias também, equipamentos que estão na garantia de 12 meses, convencionado, é uma garantia, então a gente analisa esse caso e reporta para a Alemanha para que possa ser dado crédito dessa peça. Sempre a gente está interagindo com a Alemanha sobre os problemas do nosso território, passando para eles o tipo de problema, por quê? Porque existe essa diferença, por exemplo, de países como, por exemplo, Bolívia, Colômbia, que estão em alta altitude de área atmosférica a 3.000 metros, 2.800, os equipamentos se comportam de maneira diferente, então é importante ter essa ideia de que para cada país eu tenho situações, clima, a pressão atmosférica, umidade, tudo isso vai variar e interferir no seu equipamento, tá? Poder interagir, dar suporte, verificar se é um incidente, sempre lembrando que incidente ele é algo que causa um prejuízo ao paciente. Se você ouvir ou ver algo que ocasionou uma queima de um paciente, um dano, o paciente tomou um choque, isso precisa ser comunicado ao fabricante, no nosso caso a gente, para que a gente possa analisar junto com o hospital como proceder, tá, sobre esse tema. Mas só que ele nunca pode ser esquecido, ele precisa ser informado para a gente que a gente possa tomar as medidas corretas aí e solucionarmos o problema. Então, de maneira apenas assim, comparando, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com outras linhas, a linha de eletrocirurgia é muito boa para trabalhar. Eu digo isso porque, sim, vai ter problema, serviços, a gente trabalha com problemas, mas é uma manutenção limpa, rápida, precisa. Quando a pessoa tem, que eu falo são os pilares, peça, treinamento, tá? Peça, treinamento, gente qualificada, tudo desembaraça e a gente consegue solucionar todos os problemas. Então, é uma linha, é uma área que não conheço muitas pessoas desse segmento, mas é um segmento que eu digo por conhecimento de causa, é muito bom para trabalhar, a gente aprende muito cada dia, a gente tem situações diversas, porque a eletrocirurgia ela é combinada não só com uma unidade de eletrocirurgia, nós temos, por exemplo, o coagulador de plasma por argônio, nós temos o sistema de elevação de mucosa, que é com spray de água, que é de soro. Então, assim, nós temos uma série de outros equipamentos, outros sistemas que eles são linkados à eletrocirurgia. Então, é uma linha muito boa e que eu recomendo que vocês sempre se interessem, possam interagir nessa área, porque ela é muito, muito promissora. Tá? Os equipamentos eles estão se desenvolvendo. Hoje a gente tem o Vaio 3, que é um equipamento de ponta com sistema de comunicação Wi-Fi. A gente consegue analisar esse equipamento aqui do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então é bem bacana. Tá? Eu recomendo vocês buscarem um pouco mais informações sobre essa linha, porque ela é bem interessante. Dicas técnicas sobre essa demanda de eletrocirurgia. Como eu falei, nós temos um medidor que custa quase R$60.000 hoje e que a gente sabe que vai aumentar devido à escassez de semicondutores e tudo mais. Então, para evitar utilizar esse medidor de maneira desnecessária durante alguns testes, a gente recomenda você ter uma carga manual, uma carga separada, porque nada mais o que é um medidor de potência? Eles são várias resistências de alta potência comutadas. Se você
vai fazer algum teste lá, por exemplo, você sabe lá quais especificações para cada modo ali, para você testar o seu equipamento. Você compra essa resistência ali separada, que tem lá a carga de 500 ohms ou a carga de 1.200, para que você possa aplicar essa carga durante os testes, por exemplo, e aí você evita utilizar o seu medidor de potência em todos os momentos. Isso garante uma vida útil maior do seu equipamento, proteção, desgaste necessário. Então, uma dica excelente, essa dica é dica de ouro para a eletrocirurgia. Vai fazer manutenção, tenha resistências de cargas separadas, manuais, só para vocês poderem. Aqui tá uma foto que mostra a medição aqui de uma resistência de carga de 4.800, quase 5.000 ohms, que é uma das cargas que nós utilizamos durante os testes. Mas, como eu disse, cada fabricante tem uma especificação, procure verificar qual é a sua especificação e tenha uma resistência de carga, mas isso não inibe a utilização do medidor de potência. Só que, porque lá no medidor de potência ele mostra o valor da potência. Só que você estaria utilizando a carga separada. Tá? E aí esse sistema pode ser melhorado. Você pode colocar um ventilador, uma caixinha, um ventilador para resfriar, ou seja, ele vai tirar, porque assim, a tecnologia se convencionou hoje, há 100 anos atrás, quando aplicava-se quando a água estava quente e você aplicava resfriamento nele, entendia-se que isso era melhor. Só que hoje a tecnologia é diferente. Ela entende-se que retirar o ar quente é muito melhor do que aplicar um ar frio. Então você pode colocar um ventilador, tá? Ligar também 110, para que quando você aciona ali, você liga a chavezinha e essa ventilação ela retira esse ar quente para que essa resistência não se aqueça muito. Uma outra dica também com relação a placas, a todo esse material de descarte. Sim, é muito importante que essas peças elas sejam descartadas de maneira correta, porque se elas não forem descartadas, elas causam problemas ambientais, onde vai ser utilizado, são materiais ali que são semicondutores. Então, minha dica é, caso vocês enviem para algum distribuidor, verifiquem se eles fazem o descarte legal dessas peças, desses componentes, para que eles não sejam descartados. E se você no hospital ou na sua distribuição você tem esses componentes, utilize eles para os testes. Tá? Vocês podem fazer o reparo junto com a lâmpada em série e poder ter esse kit de manutenção na sua instalação para você evitar desperdiçar, às vezes, uma placa nova durante um teste. Tá? Então, faça isso. Um monte de gigas de teste. Eu chamo de gigas de teste. Essa aqui da carga separada é uma giga de teste. Dos ventiladores, a lâmpada em série são 1 giga de teste. E a giga de teste, ela serve só para isso, para facilitar a sua vida em uma certa medição. E aí a utilização é infinita. Ela pode ser usada para tudo, para facilitar a sua análise. Uma outra dica, na verdade, uma dica técnica aqui, é você poder ter uma mala de ferramentas que você possa acomodar suas ferramentas, porque são ferramentas caras e quando bem acomodadas, elas são fáceis de serem transportadas, você diminui a chance de perder, ou quando vai fazer alguma viagem com esse equipamento para outra cidade, outro estado, evita essa trepidação e pode danificar um equipamento internamente. Então, tenha malas de serviço para que você possa acomodar e transportar essas ferramentas. E sobre curiosidades da eletrocirurgia, a gente vê muito pessoal testando carne, ou repolho, ou sabão, e a dica desse tema é o seguinte: o nosso teste ele não é feito dessa forma. Nós não testamos com carne. Nós, quando eu digo nós, é serviço, tá? Nós de serviço. O nosso teste ele é baseado em medição de potência, que é o medidor de potência, e as demais ferramentas. Então, esse teste da carne, ele foi criado para ajudar numa demonstração, numa venda do produto, porque ele é um material que mais se aproxima do paciente, uma carne, por exemplo. Tá, ele tem gordura, ele tem, por exemplo, aqui me parece um fígado, então ele é bem vascularizado, é uma região bem vascularizada, mas ela não é a nossa forma de teste, tá? Se você for provar para alguém se o seu equipamento está bom, não é dessa forma, e sim com as nossas ferramentas, medidor de potência e tudo mais. E daí, se ele preferir
utilizar, depois disso tudo testar, tudo bem. Mas esse não pode ser o nosso teste. Tá? O nosso teste é ativando não só ativando o corte, a coagulação, mas também aplicando assim em uma queda de tensão, tá? Em um banco de resistores, para que a gente possa ver a queda e assim poder ter a medida de potência. E sobre a questão de utilização, com essa minha experiência agora de quase 4 anos com a eletrocirurgia, eu consegui identificar que a maior parte dos problemas na eletrocirurgia não está no equipamento, ou muitas vezes nos acessórios. A maior interação que eu tenho muitas vezes é com a utilização. Por exemplo, é entender como funciona o equipamento, entender o modo, quando é modo de corte, quando é modo de coagulação, quando utilizo placa neutra, porque o equipamento, algumas vezes... Vai falar uma coisa, Bruno? Não sou eu não. Acho que alguém que entrou aí. Ah, tá. Tá com o microfone aberto. Então, já está finalizando aqui, mas só sobre esse assunto. Então, é um equipamento que, se for feita a manutenção preventiva regularmente, entender o seu funcionamento, é difícil dele dar problema ou causar outros problemas. Então, pelo menos nessa linha de eletrocirurgia, a maior parte são questões de utilização, dúvidas de quando utilizar, por exemplo, vai mudar a placa, não estou utilizando agora mais uma placa não dividida, agora é uma placa dividida, por exemplo, eu preciso dizer para o meu equipamento que essa placa é uma placa dividida, e aí você tem que ir lá na configuração e dizer para o seu equipamento. Então, são problemas recorrentes, baseado em relação a dúvidas de utilização. Porque, no geral, a parte técnica, ou pelo menos hoje, dos incidentes que eu estava comentando, nenhum até hoje foi em relação ao equipamento, e sim utilização. Então, por exemplo, como eu havia falado, quando você trabalha, por exemplo, com equipamento que é uma autoclave, que ela trabalha com uma alta temperatura, uma alta pressão, eu tenho uma rotatividade de pessoal do CME muito alta, eu tinha uma margem de falhas muito maior, problemas constantes. E hoje, na eletrocirurgia, se você tem uma equipe do seu setor que está sempre utilizando a tecnologia, participa do treinamento, se interessa em entender a tecnologia, dificilmente vai existir dúvida ou parada por quedas desse funcionamento. Então, é uma curiosidade sobre essa parte dessa área, que muitas das vezes não é nenhum problema do equipamento ou acessório, é mais uma questão de instrução de utilização para poder funcionar a tecnologia. Então, basicamente, parar aqui de compartilhar. E quem já entrou no link aí que está no chat para responder as perguntas aí que o Paulo colocou, tudo que ele falou está lá nas perguntas lá. Quem prestou atenção. Exato, já dei a cola ali para todas as perguntas. E a nossa ideia é exatamente que a gente tenha que não se estenda muito, para que a gente também não se torne algo moroso, mas que vocês possam entender de forma bem geral. E aquilo, caso vocês tenham interesse, como o Anderson havia mencionado também, por gentileza, fique à vontade para entrar em contato com a gente. A ideia é que a gente possa ter essa relação bem aberta, bem próxima, para que vocês possam cada vez mais conhecer e difundir a tecnologia da eletrocirurgia. Muito legal, Paulo. Eu achei fantástico, assim, né? Lógico, eu acompanhei todos aí os webinars, né, contigo, e a experiência e o conhecimento foram muito interessantes, assim, né? Porque muitas vezes a gente aprende, bisturi, por exemplo, aprendi na minha pós-graduação, a gente até vê lá o básico, né, de eletrocirurgia, mas é muito básico, né, o que a gente vê de grande. Tem que ter o básico de uma série de equipamentos. Agora, ter esse momento da gente se apresentar para a gente, todos esses detalhes, né, faz com que a gente consiga assim, conhecer melhor a tecnologia, deixar esse equipamento mais seguro, as práticas aí no centro cirúrgico mais seguras também.
também acho que outra coisa importante, além de tudo isso, é a gente entender cada vez mais os riscos que a gente também está envolvido, né? De uma manutenção mal feita, uma pessoa que não tem uma qualificação aí para fazer a manutenção do equipamento. Então, é extremamente importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo, de quem a gente está contratando para fazer a manutenção, né, dos nossos equipamentos e ver que a coisa é bastante séria, sabe que pode trazer danos aí grandes aí para pacientes, né? Caso o equipamento não esteja com a manutenção em dia, não esteja com toda a técnica aí correta, né? Exatamente. Muito bacana. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer? Quer abrir o microfone? Agora a gente está no momento final aí, se alguém quiser abrir câmera, microfone, fica à vontade. Pergunte aí. O Denis está perguntando se você vai compartilhar os slides. Na verdade, a gente pode compartilhar o PDF, tá? Caso vocês tenham interesse, pode entrar em contato comigo também, pelo WhatsApp ou e-mail, a gente compartilha o PDF da apresentação, sim. Muito legal. Bom, o Denis vai te mandar um e-mail aí. Isso. E também, assim, para quem ficou aqui até o final, essa gravação aqui, eu vou subir ainda no YouTube da Beclean, né? Vocês vão ter a oportunidade aí de assistir de novo, né? Caso tenha perdido alguma parte, ou se quiser ver com mais detalhe alguma parte. Talvez você esteja perguntando qual que é o seu e-mail. Deixa eu colocar aqui o meu e-mail aqui. paulo.varela@web-med.com. E aí lá nesse vídeo que depois vai ser gerado, tem também meu WhatsApp. Logo na segunda lâmina tem meu contato também por WhatsApp, caso também queira trocar alguma informação, tirar alguma dúvida. Tá bom, legal. Maravilha, Paulo. Agradeço aí você, agradeço ao Anderson, toda a equipe ERD do Brasil, que tem se dedicado aí a essas webinars, né, essas aulas, são verdadeiras aulas aí sobre o assunto. E continuamos aí ávidos por conhecimento, ainda mais conhecimento que nos traz segurança no nosso trabalho, um tratamento bem feito para os nossos pacientes. É isso que a gente precisa. Muito obrigado aí. Anderson, obrigado também, cara. Tá desligado o microfone antes. Só acrescentar, se vocês tiverem pontos que acham interessantes para futuros eventos, vocês fiquem à vontade de passar para o Paulo. Para o próximo ano a gente tem aí, vai ter novamente uma agenda de atividades e a gente pode analisar dentro das sugestões aí, incluir dentro da nossa programação. Bacana. Muito legal. Sim, exatamente. Até porque... Pode falar, Bruno. Tecnologia que eu até tinha falado para você, Paulo, que eu achei bacana, acho que pouca gente conhece, é a da seladora de vasos, né, que vocês têm também, não é? Eu Sim. Não sei, pelo menos bisturi é uma tecnologia, o gerador, bisturi, mas eu não sei essa parte de seladora de vasos, como é que tá essa parte aí, aqui no mercado? A selagem é comumente utilizada nos hospitais, isso é procedimento para laparoscopia, eventualmente para cirurgia aberta, algo de rotina, né? Esterectomia, por exemplo. A gente pode considerar para o ano que vem começar um webinar sobre tecnologia da eletrocirurgia e incluir, por exemplo, como funciona a plasma de argônio, que é um pouco diferente, como funciona a selagem de vasos, como funciona o eletrobisturi em geral. A gente pode começar, por exemplo, ano que vem fazendo
um webinar geral sobre tecnologia, princípios de funcionamento. Bacana. Eu acho importante essas tecnologias que, por exemplo, a seladora de vasos mesmo, pelo menos onde eu trabalho, a engenharia clínica tem bem menos contato com essa tecnologia. Né? Uhum. Não é uma tecnologia que comumente a gente tá mais próximo, né? A gente acaba ficando mais próximo dos bisturis, que são mais comuns, assim. Sim. Os bisturis de argônio também, acho que são tecnologias bacanas, que provavelmente evoluíram bastante nesses últimos anos, que a gente, de repente, pode apresentar e conversar e conhecer um pouco mais sobre os detalhes, né? Sim. Não, perfeito. Toma nota, Paulo, para a gente considerar dentro da programação, dentro das divisões das atividades, e a gente coloca o que talvez assim a engenharia clínica não esteja tão próxima, porque eventualmente você tem a empresa que disponibiliza o equipamento para uso do acessório. Então, não é um produto do hospital, talvez a engenharia clínica não tenha tanto contato por esse motivo, né? Isso, exatamente. Pode ser um ponto isso. Mas aí a gente considera isso, então. Recentemente, eu até participei de um processo aqui para a gente fazer uma substituição de tecnologia de seladora de vasos, né? Então, aí quando a gente está envolvido num projeto desse, a gente começa a estudar o assunto e tudo mais. E se a gente já deixa um material preparado aqui na internet e tal, pode ser também de referência aí para outros engenheiros que não estiverem passando por um processo semelhante. Legal. O que eu só acrescentaria é que hoje no mercado existem tecnologias com produtos reutilizáveis e produtos descartáveis, tá? Visando custo-benefício, ali, redução de custos, existe o reutilizável, a Airbnb em si, como fabricante, ela possui as duas linhas, né? E aí a gente explora um pouquinho das diferenças do reutilizável, diferença como processar, por exemplo, como é esse reuso do item, limpeza e esterilização, também a gente coloca isso dentro da programação. Como eu tenho um estudo sobre isso, eu posso até apresentar o meu estudo também nesse dia que a gente for. Eu tenho um estudo comparando o descartável de uso único, né? Seladora de uso único da seladora reprocessável. E assim, economicamente é uma diferença muito favorável para o reprocessável. Isso é legal, isso é legal. A gente alinha, então, para ter uma programação e aí você também, então, apresentar. Contribuir nesse ponto. Legal, legal. Bacana. Obrigado, então, Valeu, senhores, todo mundo aí que participou, Paulinho, Bruno. Agradeço em nome da ERP. Obrigado, pessoal, pela dedicação aí, mais uma vez, estando conosco. Tenho certeza que a gente tem conseguido aprender juntos cada vez mais, com ideias, e esse bate-papo tem ajudado bastante. Então, obrigado por tudo e nos vemos, então, no próximo evento e aguardamos sugestões de todos, hein? Um grande abraço. Excelente. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.